Matéria jornalística tendenciosa gera a obrigação de um órgão de imprensa de indenizar uma vítima de abuso sexual. Pessoal, esse é o tema do nosso vídeo de hoje e de imediato eu quero pedir para você aí de casa que já conhece o nosso trabalho, se já conhece o nosso trabalho, para deixar o like, a curtida na confiança, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal. Mas se você não conhece o nosso trabalho ainda, considere a possibilidade de deixar sua curtida, caso ao final deste vídeo você aprenda algo de útil. Vamos lá! O tema que eu trouxe para a gente hoje, como eu falei para vocês agora há pouco, envolve uma matéria jornalística que foi feita de uma maneira tendenciosa e que colocou, a manchete dessa matéria colocou em dúvida se a vítima de um crime de abuso sexual ela não teria uma parcela de culpa neste delito. E chegou para o STJ essa questão e o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua quarta turma, relatoria do ministro Marcos Buzzi, há poucos meses, entendeu que esse órgão de imprensa ele tem a obrigação de indenizar essa vítima de abuso sexual por conta desta matéria jornalística que tinha a manchete claramente tendenciosa. E nessa decisão, pessoal, o STJ deixou muito claro o seguinte: não se nega a importância do direito à informação e aqui inserido o direito de uma crítica jornalística, ainda mais considerando, agora fazendo um parênteses aqui, esse período em que estamos, que vivemos uma redemocratização relativamente recente. Logo, ter um órgãos de imprensa fortes, autônomos, independentes, para veicular matérias isentas, é muito importante. Só que essa liberdade jornalística, ela encontra obstáculo em alguns pontos. Ela não é livre, ela possui limites. E quais seriam esses limites? Segundo o STJ, essa informação veiculada pela mídia tem que ter esse comprometimento com a verdade. Além disso, tem que preservar a honra, a imagem, a liberdade das pessoas envolvidas nesta matéria. E, além disso, a matéria não pode ter a intenção de injuriar, difamar, muito menos de caluniar as partes envolvidas. E, nesse caso que eu trouxe para vocês hoje, havia um ponto que o STJ destacou muito importante, que é o seguinte: além de tudo isso, o fato, essa matéria tendenciosa, ela envolvia uma vítima menor, uma adolescente no caso. E em se tratando de uma menor, de uma adolescente nesse caso, deve haver, melhor dizendo, um cuidado redobrado por parte da mídia em relação a essa matéria. Isso com base nos artigos 16 e 17 do ECA. Por quê? Porque estamos aqui, em se tratando de um adolescente, uma pessoa ainda em desenvolvimento. E aqui, pessoal, o órgão de imprensa, para rebater essa questão, esse dever de indenizar a vítima, ele falou o seguinte: olha, não houve a identificação nem do suposto autor, nem da vítima deste caso. Então, como não houve a identificação, não há dever de indenizar. E o STJ falou assim, nada disso, nada disso. Embora não houvesse a identificação objetiva, clara, com o nome e os dados nesse sentido, fato é que o que a imprensa veiculou essa matéria possibilitava claramente a identificação. Então a vítima, obviamente, ela sabia que estava falando dela, e a comunidade à volta que sabia do caso também conseguiria identificar a vítima. E é evidente que essa possibilidade de identificação
ela gera, pessoal, é óbvio que gera um abalo psicológico à vítima, ainda mais percebendo que as pessoas à sua volta estão lendo aquela matéria, por exemplo, ficando em dúvida se ela de fato não seria, entre muitas aspas, a culpada por aquele crime. Isso gera uma dor, um abalo que é incalculável, esse dano. Um outro argumento enfrentado pelo STJ que vale aqui dizer para vocês é que, segundo o órgão de imprensa, como houve retratação no que toca à matéria jornalística, esse dano moral ele não existe. O STJ também, obviamente, afastou esse argumento, porque é óbvio que o dano causado, uma retratação futura, ela não apaga a dor que foi causada por aquela matéria tendenciosa, aquela manchete tendenciosa. É aquela ideia, pessoal, a pedra jogada contra uma vidraça e os cacos que são gerados com aquele estilhaço, se eu vou e colo depois os cacos, a vidraça não volta a ser a mesma. E é óbvio que, se tratando de um adolescente, esse abalo ele é muito, muito mais significativo. E eu aproveito esse tema, esse julgado, para falar rapidinho com vocês sobre um tema muito importante, que é a vitimização. Eu quero trazer para vocês com esse vídeo não só essa matéria jornalística, mas uma reflexão sobre as pancadas que uma vítima toma quando acontece contra ela um crime. Porque o que a gente pensa de cara é a dor direta do crime. E é óbvio, não se nega, a dor direta do crime, ela pode ser absurda, inclusive, pode ser muito forte. No caso, um abuso sexual, a dor psicológica, o trauma, a questão da integridade física, tudo isso fica muito comprometido, mas eu quero que vocês percebam que a vítima ela sofre mais do que isso geralmente. Porque além dessa vitimização, essa direta, que chamamos de vitimização primária, que é aquela em que a vítima ela sofre as consequências diretas daquela infração penal. Pode ter ali uma consequência física, ou psicológica, ou patrimonial, ou todas juntas, mas eu quero que vocês entendam que quando eu falar em vitimização primária, diz respeito aos danos diretos daquela infração, mas geralmente não para por aí, pessoal, porque além da vitimização primária, nós temos também a vitimização secundária, que é aquela que a vítima ela vive ao ser ouvida, ao falar perante os órgãos oficiais do Estado. Então perceba, vamos pensar, a vítima de um abuso sexual, ela vai à delegacia depor, às vezes tem que depor umas 3 vezes em dias diferentes para confirmar alguma outra informação, depois talvez perante o Ministério Público, depois perante o Judiciário, e repare que toda vez que ela fala, ela revive aquela história que ela passou. Ela revive isso. Por isso a importância de o Estado estruturar oitivas, estruturar os órgãos de uma maneira que a vítima ela reviva o menos possível a história que a abalou, o crime que foi contra ela praticado. Então temos, além da vitimização primária, a secundária, e não para por aí, pessoal, porque também temos, geralmente, a vitimização terciária, que acontece em que situação? Acontece quando a comunidade, as pessoas à volta da vítima, começam a julgá-la, a, de fato, criticá-la pelaquela situação. E é um julgamento que aqui a imprensa tem que ter muito, muito cuidado, e por isso que eu fiz o link, né, entre o tema vitimização com a matéria que a gente viu agora há pouco, para perceber como uma matéria jornalística, às vezes mal colocada, tendenciosa, pode gerar um abalo incalculável
para uma pessoa, para uma vítima, e se ela for menor, se for uma adolescente ou uma criança, esse abalo, ele inegavelmente é ainda mais forte e pode gerar efeitos que podem ser irreversíveis, pessoal, e os dados da vida mostram isso. Por isso a importância, e aqui fica o meu desejo de que haja sempre muito cuidado em relação a informações veiculadas em WhatsApp em relação a crimes, pela imprensa, essa responsabilidade jornalística na veiculação, porque às vezes uma palavra mal colocada pode gerar um abalo gigantesco, e tratando-se a nossa era, né, agora de uma era digital, todo mundo conectado, esse efeito devastador, ele é imediato. WhatsApp, Instagram, tudo isso está aí para mostrar para a gente como uma informação, algo ali colocado, pode gerar um abalo incalculável, pessoal. Então, esse é o tema do vídeo, essa reflexão que eu quis trazer para vocês hoje, e até uma próxima.